Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, сегодня с нами. Olá, caros amigos. Como sempre, vocês estão conosco neste webinar de domingo. Eu, o Simeon e meu amigo, estamos com o Dr. Michael Leitman, que vai responder nossas perguntas. Olá a todos. Portanto, o tópico de hoje é: qual o segredo da alegria, da felicidade? É uma pergunta séria. Temos 30 cidades conectadas conosco, traduzido para 20 línguas. Podem ser feitas perguntas ao vivo e vamos tentar conectá-los. Várias cidades, telespectadores, mas antes de irmos ao tópico, semana passada vocês fizeram perguntas e essas são as respostas. Fizemos perguntas e eles responderam. Então, se há vida após a morte, alma e corpo, a resposta do Rav, o que chamamos de vida e morte, morte? As respostas foram as seguintes. Nós consideramos a vida com respeito à nossa conexão com o Criador. Se de alguma forma estamos conectados a ela, a vida. E morte é a desconexão total dele. E a vida chama-se o grau ao qual corrigimos a nós mesmos, e morte é uma descida espiritual. Ótimas respostas, diz o Rav. Próxima pergunta com respeito à fé pessoal. A sua pergunta foi: a fé é totalmente predeterminada? As pessoas podem ter livre-arbítrio? Qual é este paradoxo? Qual a resposta para isso? As respostas foram: livre-arbítrio se manifesta quando a pessoa começa a se dirigir através do grupo. O livre-arbítrio só é dado na espiritualidade. Outra resposta: o livre-arbítrio é só na intenção de receber prazer pela doação aos outros. Todas as respostas foram maravilhosas, diz o Rav. Não sei o que acrescentar. Eu não tenho nada mais a ensiná-los. E o terceiro tópico: o homem é a raiz da natureza. O que resta das mulheres a fim de realizar-se? Algo assim, amigos. O desejo das mulheres mais a força do homem leva ao progresso espiritual. Outra resposta é o desejo para a total correção. O Rav também diz. E o último, qual foi a raiz espiritual do dinheiro? E a pergunta foi: como pode-se aspirar à tela espiritual como você aspira ao dinheiro? O Rav diz: isso depende da importância. Como vocês respondem? Eu responderia, diz o Rav, a importância do dinheiro em nosso mundo é equivalente à importância da tela no mundo espiritual. Veja, aqui realmente em nosso mundo você pode comprar qualquer coisa. E o dinheiro é equivalente à tela na espiritualidade. Como você muda dinheiro por uma tela? Como podemos aspirar a uma tela? Da mesma forma que aspiramos ao dinheiro. Isso é só sob a influência do grupo, do ambiente, que te mostra que, apesar de ter tudo, você não tem nada. E esta resposta, veja. Ver a baixeza de receber para si em relação a amar ao próximo. Também, ok. Vocês devem mostrar aos outros. Bom, agora começamos a abordar o tópico de hoje, que é a alegria para a vida. Então agora eu respondo. Bom, o que é alegria em termos dos cabalistas? É o tópico de hoje. Caro Rav, qual o significado da alegria com respeito à Kabbalah? Na Kabbalah significa deixar o Criador feliz, alegre, simples, assim. Bom, temos que organizar de alguma forma isso, né? Então você deve deixar o Criador alegre, que você está deixando-o feliz.
porque olhando para si, ele está feliz, ele desfruta, está em contentamento. Este é um grande estado. Eu sequer sei como transmitir isso, mas quando nós, adultos, quando lembramos os nossos pais, agora, como eu não tenho pais, quando eu senti pela primeira vez, quando eu passei por mim, meus filhos e meus netos, é uma grande alegria quando os pais estão felizes com você. Mas é um nível totalmente diferente. Quando você está feliz com você, com seu esforço. Na Kabbalah, temos uma conexão. O Criador está feliz por estarmos felizes, por deixá-lo feliz, e é por isso que funciona. Então, nos conectamos a Ele e essas duas sensações se conectam e não temos a nossa língua onde Ele descreve as duas sensações juntas. Portanto, ocorre que eu e Ele somos iguais. Ok. Então, agora há uma pergunta aqui. Por que temos que tentar corrigir este mundo ou aspirar à felicidade? A felicidade não é uma ilusão? A solução foi dada a nós para que nos livrássemos disso. Por isso que foi dada a nós. Obviamente não corrigimos este mundo. Não há razão para corrigir este mundo. E nós neste mundo não precisamos ser corrigidos, temos que subir acima deste mundo. Temos que levar a nova trajetória, ao novo nível, ao nível do próximo mundo. Então você está certo. Este mundo é o mais escuro, não há nada aqui para corrigir. É totalmente inútil. Existe só para que subirmos para realizar o oposto. Bom, de alguma forma, pode ser feito? Não, é impossível. Você pode fechar os olhos, encher a cara, tomar drogas, realizar um programa, dizer que essa é a minha vida, não estou dizendo mais nada. Se a pessoa realmente se abre e quer aprender e alcançar, é impossível neste mundo. Então, em geral, isso é dado para nos dirigir à alegria? Sim. É o ponto de partida do nosso desenvolvimento. Não há mais nada aqui que existe. Não há nenhum outro desenvolvimento. Por isso que não há nada que possamos fazer em nosso mundo que resultará em algo. Nossa verdadeira vida começamos quando subimos acima e o resto é só um ponto de partida. Tudo o que temos feito em nossa história é apenas o primeiro ponto inicial. Os livros, as ciências, não, nem um livro, nenhuma ciência, nenhuma arte, nada significa nada. Tudo isso é questões do nosso ego. Realizações, conquistas parecem belas, mas nada vale a pena. E a história do mundo, da humanidade? Bom, que história você está falando? É a história de animais. Quando você olha de fora e vê de onde vem todo o Nobel, aventuras, histórias, músicas, inspirações, sacrifícios, tudo que fazemos, tudo isso é apenas o nosso ego que nos dirige a isso. Por isso que não há nada aqui que seja especial ou elevado em termos de qualidades e realizações, nada. Você diz que temos que passar por toda a história humana para chegar a isso? Sim, com certeza. E não é nada terrível. Toda a nossa história, todos os nossos valores
que acumulamos no curso da história é tudo um ponto negro quando você olha o resto do nosso desenvolvimento. Não nos arrependemos, porque é assim que começamos nosso caminho para as estrelas. Uma pergunta: como você pode ser feliz sem ter ideia do que é o Criador? E você aspirar a isso? Então, revele-o. O que você quer dizer que você não sabe? Óbvio que você não sabe, mas é dado a nós para que realmente descubramos. Se ele fosse revelado a você, você estaria no estado de um animal espiritual. Assim como neste mundo hoje existimos no estado de animal. Você deve chegar a um novo estado por si mesmos para criar dentro de si, por si só, com as ferramentas que você recebe, óbvio. Mas você se molda, cria-se. Então, é como se você tomasse a matéria e da matéria inanimada você começasse a construir. E essa matéria gradualmente começasse, uma matéria viva começasse a surgir dessa matéria inanimada. Uma matéria animal, depois humana, e também há variações e metamorfoses que ocorrem. E você cria tudo isso dentro de si. Dessas permutações, combinações, sefirot. Como resultado, este DNA, todas essas proteínas, espirais, tudo que vemos na biologia, só num nível superior, no nível da meta, onde você não molda simplesmente, é moldada de acordo com leis naturais. Você revela essas leis e é você que as ativa, as faz funcionar. Por isso que é realmente um trabalho de construção. Quando a pessoa começa a trabalhar, é o trabalho do Criador. É um estado fantástico. Não há prazer maior do que quando você cria tudo isso dentro de si. E está tudo dentro de nós, dentro de todos. Então, a primeira reação é: que pergunta? Podemos saber como deixar o Criador feliz? Ele realmente gosta da resposta? A felicidade para deixar o Criador feliz ou alegre é simples, vou te dizer. O Criador somos todos nós juntos. Numa total união, fundindo-se em adesão em todos os pensamentos, corações e desejos. Este é o Criador. É assim que você começa a percebê-lo, quando começa tudo a se juntar. E assim você começa a perceber o Criador. Então, o Criador é revelado desta forma, ao nos conectarmos juntos. Com relação à geografia, qual a diferença de receber ou dar ao Criador? Não importa. Isso não importa. Receber do Criador, na verdade, é superior do que dar a Ele. Só se for em prol da adesão com Ele, doar a Ele. Nikolai Sergei pergunta: por que no caminho para a alegria espiritual temos milênios de sofrimento humano na história, tormentos nas almas, etc.? A questão, diz o Rav, nós temos que escolher este caminho para nós, temos que subir sobre o estado em que existimos atualmente. Temos que desenvolvermos-nos gradualmente, lentamente, em todos os níveis do desenvolvimento, a fim de transformar a nós mesmos no oposto, em seres altruístas. Por isso que todos os estados que atravessamos até hoje, em todo o período do desenvolvimento egoísta, foram necessários. São necessários, não podemos fazer nada.
é como uma criancinha que tem que crescer por 15, 20 anos para se tornar adulto e começar a fazer algo independentemente. Você pode perguntar, por que eu preciso de tudo isso? Eu não precisaria nada disso, porque as pessoas não podem simplesmente nascer maduras, inteligentes, já em altruísmo, em conexão e doação, daí não teriam alcançado nada. Esse é o estado que já tivemos em nosso desenvolvimento. Chama-se Adama Rishon, ou seja, todo o esquema da nossa interconexão no melhor estado possível. Também chamado Jardim do Éden, o paraíso. E ele existia neste estado, o chamado Adão. Ou seja, todos nós estávamos conectados, mas neste estado não podíamos alcançar nada, exceto, digamos, um estado inconsciente, o sistema de Adama Rishon. Por isso que se chama anjo. Anjo é um estado animal, um animal espiritual, mas temos que alcançar um estado superior, um estado de equivalência com o Criador. Temos que subir do nível do anjo para o nível do homem. E Adão chama-se do mundo de Adamá, superior ao nível do Criador, junto ao nível do Criador. E temos que alcançar isso. E isso exige que possamos adquirir os mesmos pensamentos e desejos do Criador. E você deve superar todas as lutas, disputas nesse desenvolvimento. Por isso que o nosso desenvolvimento é tão doloroso e lento. E temos todos esses níveis à nossa frente. Bom, outra pergunta. Se o segredo da alegria é a conexão interna e a unidade de todo o coração, como podemos imaginar e descrever o que é isso? De certa forma, posso descrever isso hoje? Se é algo interno, como você pode imaginar para si? Eu vou dizer de novo. A única resposta é só através do grupo. Mas temos... Bom, sim, essa é a hora que temos agora. Temos uma Yeshivat Haverim hoje. Vai começar daqui a cerca de 2 horas. E nesse encontro temos que imaginar que existimos no estado espiritual corrigido, por isso que nos reunimos. De modo que emanemos o estado dentro de nós de certa forma, possamos moldá-lo, criá-lo e permanecer nele toda semana, até a próxima vez que nos encontrarmos neste encontro. Todo o nosso método cabalístico visa reconstruir a partir de nós a estrutura correta de Adão. Conectar tudo isso conscientemente, de forma inteligente, de forma intencional, depois de todos os erros e acertos para sermos equivalentes ao Criador. Outra pergunta do Ural. A sensação de alegria só pode ser após a sensação de sofrimento? Sim, infelizmente, este é o caso. A sensação de alegria só pode ser construída na sensação de miséria que vem. Está escrito, houve dia, noite, dia 1. Tudo começa à noite, porque sem sentir o mal, não pode saber o que é o bem, porque somos criaturas, fomos criados, então não podemos alcançar nada além do contraste entre luz e escuridão, ou qualquer estado oposto. Portanto, só aquele que é inteligente, sábio, experiente, só essa pessoa entende que precisa passar por estados opostos à felicidade.
a fim de que a miséria consiga sentir a alegria. No entanto, há uma grande pausa aqui. Na espiritualidade, não precisamos, é só neste mundo. No mundo espiritual, basta que comecemos gradualmente a analisar entre nós como estamos desconectados no nosso ego e construímos um estado espiritual acima. Então, não precisamos experimentar um estado espiritual negativo. Basta que experimentemos o estado espiritual. É suficiente. O ódio terreno que sentimos e qualquer relações inseguras que temos a fim de construir o estado espiritual entre nós. Então, nós existimos num estado especial, que é bem diferente do nosso mundo. Ao revelar todas as faltas aqui, podemos construir sobre ela um mundo superior, sem entrar nos estados negativos. Os estados negativos do mundo espiritual chamam-se klipot. E não precisamos entrar neles. Este mundo basta que construímos acima. Por isso que todo o nosso desenvolvimento espiritual, isso que foi perguntado hoje, é dado para que possamos construir nosso mundo superior sobre, acima dele. Outra pergunta: quando estarei feliz no futuro? Você pode estar feliz, não no futuro, mas aqui e agora conosco. Então vamos nos conectar. Por favor, dê um ao outro a sensação de alegria e pensar na alegria dos outros. O que você quer dar a eles, você vai sentir que está feliz também. Simplesmente deve aprender a fazer isso. E não há outra forma de alcançar a felicidade. Outra pergunta do YouTube. A conexão de todos com tudo é o Criador? Como podemos ser felizes com isso? A questão é quando nos conectamos. É uma boa pergunta. Não há uma pergunta ruim, incorreta, mas esta é ótima. A questão é a conexão que fazemos, embora nós venham das nossas relações, pensamentos, atitudes. Quando alcançamos uma conexão com nós, existe acima de nós. Por quê? E é como se não existisse em nós. É feito fora de nós, na conexão entre nós. Existe você e eu. Entre nós, há esta conexão feita. E não existe entre você e eu, mas entre nós. Por isso que essa conexão existe entre nós. É vazio que subitamente se preenche com nossa sensação mútua. Representa para nós a imagem do Criador. Uma pergunta viva. Quando a pessoa chora e pede ajuda do Criador e ele não ouve, por quê? O Criador não ouve nada. Escute, acredite em mim, o Criador não ouve você, não há razão para implorar para Ele ou gritar e esperar algo dele. Por milênios, a humanidade tem chorado, clamado. A humanidade chora por tolice. Não há sensações como pensamos no Criador. Se você se relaciona com o sistema de forma correta, você recebe o que precisa, porque o seu pedido é correto. Se você se relaciona de forma incorreta com o sistema, então o seu pedido não é registrado no sistema e não resulta numa resposta. Portanto, não há espaço aqui para chorar, gritar, implorar, chorar. Tudo isso é tolice. A oração é criar o desejo correto dentro de você e o resultado é a luz atuando. Então, o que reage em relação a você? Existem
em torno de você. E quando você muda seu desejo, a luz responde. A luz não muda, mas quando você muda seu desejo, então o Criador é um sistema, como podemos torná-lo feliz se ele é um sistema? Não podemos dar satisfação dessa forma, não? Isso depende de como nos relacionamos com isso, porque a pessoa insere suas sensações no sistema e quando você trabalha no seu computador e algo ocorre e você quer destruir essa terrível caixa. Por quê? Porque você projeta as suas sensações no computador. É isso que fazemos todo momento. Você projeta seus pensamentos, sensações e desejos nos objetos e o Criador funciona da mesma forma. Ele é absoluto e isso não pode mudar. Você não reage às suas solicitações, não pode interagir com você. Então, como podemos torná-lo feliz, como você diz? Nós o tornamos feliz na sua sensação. Por isso que ele é Boré, vem e veja. Vem e veja. Então, eu sinto que estou fazendo feliz. O Criador, sim, ele é revelado nas minhas sensações. Mas fora de mim, eu não tenho ideia do que está ocorrendo. Portanto, temos que trabalhar nisso, sim, porque nisso você alcança a perfeição. Mas quando você começa a revelá-lo, você começa a entender finalmente o que tudo isso significa, como dar felicidade ao Criador. O que está por trás dessas palavras. Então, às vezes, você teme estar feliz e sentir alegria, sabendo que possa desapontar. Como você pode desfrutar sem medo? Eu não creio que seja correto. Não tema nada. Se você gradualmente começar a organizar este método, dirigir, você vai estar num oceano de amor e alegria e amor. Tente percebê-lo desta forma. Tente se envolver com ele desta forma. E com os amigos também. Ou seja, irradiar isso. E daí você vai sentir que não há o que temer, não há mal no mundo. E todos nós existimos neste oceano de luz infinita. Você pode experimentar alegria estando feliz sozinho? Totalmente feliz, não. Porque a correção implica estar conectado a toda a humanidade, de modo que você possa passar a luz através de você a toda a humanidade e assim torna-se semelhante ao Criador, torna-se seu parceiro, certo? Então, é possível se ele está conectado através da virtualidade, é suficiente. Então, podemos partilhar isso? Podemos partilhar alegria? Você pode partilhar... se você pode partilhar alegria, você não precisa partilhar alegria. Em nosso mundo, significa que você se afasta do mundo e partilha alegria com o outro. Quando eu partilho, eu recebo o dobro. Então, não é um problema, é essa maravilhosa oportunidade de aumentar a sua alegria ao partilhar com outros. Por que vivemos num tempo maluco, sem desfrutar? Como equilibrar corretamente? Não sei, Melbourne tem esse tipo. Parece que não há vida lá. Talvez seja este maluco passo da vida. Eu tinha um estudante no Canadá, vive numa pequena cidade, tem
esse trabalho fácil de ir caminhando, e eu falava com Skype com ele, e ele fala: eu não posso mais lidar neste ritmo. Ele contratou alguns canadenses alemães ele ia por 20 anos em silêncio na natureza, e ele disse: ok, agora eu tenho energia por mais alguns meses, embora a sua vida fosse bem fácil, mas é isso que ele tem que fazer. É assim que ele percebia. Então, se você tem o seu desenvolvimento na vida que tem, ninguém vai sentir como exausto, como você vai se preocupar só com o seu desenvolvimento espiritual, e o resto será secundário. É necessário, então você não deve ignorar isso. Quando você está num bom ânimo, como pode permanecer assim? Não, isso está incorreto, eu nem quero ouvir isso. Quando temos um bom ânimo, você está feliz. Então vá e engula algum remédio e ficará feliz. Então ela continua dizendo: como você pode estar num bom ânimo, apesar de todos os problemas? Como você pessoalmente cria um bom ânimo para você? Eu danço sozinho na minha sala, no meu quarto, diante do espelho. Diante do espelho, não. Eu vou te dizer o que eu faço. Eu sou muito ocupado, eu sempre tento estar ocupado com algo. Eu me levanto cedo, às vezes não durmo à noite, da meia-noite às 6 da manhã, das 3 às 6 dou lição, depois caminho com a minha esposa, tomo café, durmo 1 hora, depois me levanto. Trabalho depois me levanto no material de computador, trabalho sobre material no computador. Estúdio. Depois nós temos 11 da manhã e há vários encontros. De 11 da manhã em diante, há todos os tipos de reuniões. Artigos, escrever um blog. E junto com isso, necessito escrever artigos no meu blog. Tipos de palestras, eventos. Preparar para as palestras, depois eu também eventos. tenho E também se tem o meu próprio estudo pessoal com as 10 Sefirot e os livros de Bala Sulam. Assisto as notícias, não só notícias. Também leio as notícias, não somente as notícias, mas talvez algum comentário das notícias também. Isso, amigo. Um canal da você vê o canal também, Dana? Um pouquinho. Sim, eu vejo o show de animais por um tempo às vezes. Quando eu não quero pensar nada. Quando eu quero pensar em nada. Eu assisto. Eu mostro pessoas quando. Um canal em que as pessoas estão brincando na piscina. Quando estão jogando bilhar. Assim, enquanto eu vejo as pessoas jogando bilhar, me ajuda a pensar. Eu assisto animais e quando também eu não vejo, na TV. Eu penso outras coisas. É bom quando eu vejo os animais então, também. Isso ou aquilo, eu abro. Assim que eu fazer isso, eu também posso ler alguns textos e preparo a mim mesmo. O meu tempo é totalmente preenchido. O meu tempo está totalmente preenchido. Meu horário está preenchido. Você já chorou, isso, sentiu tristeza? Você alguma vez sentiu pena? Estranho quanto possa ser, eu também sou humano. Bom, eu vou dizer, apesar de como vem, eu sou humano. Eu tenho sensações. Eu não sou diferente frente a vocês, eu tenho sensações. Eu tenho fraquezas, certas tenho debilidades, tenho certos alcances. Eu estou conectado. Estou conectado a muitas pessoas no mundo, eu falo com muitas elas. Pessoas no mundo. Então, eu olho tudo isso que como eu vejo todas essas coisas como secundárias. E me ajuda a revelar o próximo mundo. Eu tenho todas as sensações que você tem. Eu tenho todas as sensações que você pensa.
Não pensem que bonequinho ou algo vocês assim. estão dirigindo algum Então, fantoche, você algo parece assim. sempre forte, Você vibrante. pensa muito diria forte, muito isso. vibrante, Você sempre. não sabe o que eu Eu não diria o experimento. mesmo. Vocês não sabem o que eu sinto dentro de Eu mim. também pensava assim do O meu mesmo professor. que eu senti Nós com o meu cabalistas mestre, sentimos muitas como descidas a comecei a períodos que sentir podem realmente ser estado extremamente interno. emocionais. Os cabalistas podem ter descensos muito grandes Estados e muito emocionais. Estados de totalmente desconectados uma de todas vez as de pessoas. conexão extrema e outra vez rejeição a esse mundo, as pessoas. A tais desertos, uma total escuridão totalmente e há tais momentos em que você sente que solidão está em tremenda total que abre entre desespero. eles, qual eles sentem que está em desespero absoluto ou deprimido. Desconectado da vida. E Quando se você sente pensa desconectado nos estados que da vida. experimenta, Quando vocês cabalista, pensam nesses estados, bilhões de para um vezes cabalista, maior. esses são Eles têm as 1000 ferramentas, vezes maiores, têm que mas lidar eles com esses têm as estados, mas ainda ferramentas passam por que eles, necessitam experimentam para eles. poder chegar nesses Seu ego é estados, muito e apesar maior de que o todos seu. eles Está passam por isso, e eles sentem o ego é muito maior que o de de vocês. acordo com sua mente. Foi escrito que o maior que essa pessoa é o maior que o seu ego, embaixo da minha esquerda. E assim é verdade, o cabalista Tem é uma pessoa grande com negativo, muitos grande estados positivo, tudo está negativos, equilibrado. mas com estados muito positivos também. Suponha Tudo se que equilibra. alcancemos a total E nós todos alegria, recebemos conectados com o Criador. O que um faremos prazer depois? na altura de tudo e revelamos o Criador e nos conectamos com Ele. O que Pergunta segue do depois, disso? porque quando você revela Né? Pergunta do que superior, segue, você porque entra quando num você sistema revela o chamado mundo superior, próximo, não há você entra num sistema no qual não há é espaço, algo seguinte, não existe há tempo, coordenadas, não existe movimentos. espaço, não há coordenadas de um movimento, realizações cada senão vez que simplesmente há mais e mais alcance até o grau chamado E de fim não sabemos. dessa correção do sistema superior, e depois nós não sabemos, nós só necessitamos alcançar esse grau primeiro, e depois seguimos com o próximo estado. não É o entramos estado no qual entraremos juntos. entramos no estado espiritual. Não entramos nisso ainda. Se entramos nesse estado espiritual, nós vamos elevar através de todas essas escadas de 125 graus até o fim da correção. E quando nos corrigamos completamente, então através desse tempo, de espaço, movimento, bem e mal, todas essas coisas aparecem. E todas são uma luz absoluta. Nós entraremos assim num mundo completamente diferente. Descrevemos isso. O mundo que nós não sabemos nada ainda, porque não temos como descrevê-lo no nosso mundo. Depois de nos E corrigirmos revelaremos isso depois que nós já estejamos corrigidos. Muitas pessoas Estejamos corrigidos completamente. Bom, disse o amigo, muitas pessoas deixaram a conexão entre as pessoas, entre a conexão espiritual, e saíram a buscar a espiritualidade por si mesmos. O Ravi disse, o cabalista nunca teve isso, o tempo que tem que ocultar-se a si mesmos. O telespectador, depois da cerveja, amantes da TV. Bem, assim que vamos fazer, é claro. Esse é um pequeno ego que temos que as corrigir pessoas que veem televisão, este é o ego, e devemos também corrigir todos juntos. E precisamente com a sua ajuda podemos revelar e alcançar essa substância, esse estado que se chama Criador. É precisamente quando esses amantes da cerveja e da TV, em vez da televisão e da cerveja, ele começa a terceiro estado do Criador e a desconectar-se da cerveja e da televisão. E como resultado, eles vão atrair o verdadeiro prazer, a verdadeira felicidade. Uma pergunta, você diz que tem instrumentos? Uma pergunta, você disse que você tem instrumentos, ferramentas através dos quais você pode operar e atravessar graças ao estudo da Kabbalah. Vários problemas, por outro lado. Assim também experimenta muitos problemas, muitos estados,
É muito E, simples, ao mesmo tempo, diz o há Rabi, um você medo deve e se temor colocar do no mundo. ambiente correto. O Rabi é muito sensível, não se muito simples. desconectar deste Você ambiente, tem que estar sempre conectado não ao está ambiente. desconectado do correto entorno, E dessa sempre está forma, não vai conectado sentir nenhum ao prazer, ambiente tudo correto. será E aí, suave. nesse mundo, todos os decentes serão Esse suaves. sistema Porque de 10 sefirot tudo que se você formará e constrói criará com os esse só sistema, essas 10 sefirot Se que você você construiu junto com os amigos. Se você Senão, você tem vários picos não faz altos e e tem baixos, muitos você tem que estados e suavizar ascensos esses e descensos, isso não te trará nada. Todos são picos. Não que você necessita começar a balancear, a equilibrar Você tudo deve isso. suavizar isso na dezena. Essas coisas necessitam começar a equilibrar-se na dezena. Que fala sobre Há uma pessoa o aqui Dr. Michael que Leitman, diz que o Dr. Leitman fala está da completamente Bíblia, contradizendo a Bíblia assim. Então vamos e outras classificar. coisas. O Rabi disse, ok, bem, Quero então reverter a Bíblia. não estou contra a Torá e a Bíblia. Eu talvez tenha um conflito que você entende da Bíblia. em conflito com a tua compreensão da vida. Outra pergunta. Mas é a mesma. Sobre dor e sofrimento. Para receber toda a sensação de Duas alegria, perguntas temos sobre a que dor e prazer. experimentar Para toda receber a a sensação de dor, sensação miséria. completa da felicidade, nós falei temos que isso desde o sentir início. também a gama completa da miséria. O Rabi diz, não, eu não falei isso através desse webinar, não existem estados negativos para criar os estados positivos. exemplo, quero Somente dizer uma coisa que para nesse você. mundo estamos para ascender por cima Todos os disso seus todo o tempo. problemas são Amigos, queria resolvidos e dizer-lhes serão algo. resolvidos Todos os problemas se resolvem e se resolverão somente através conexão da correta. sua correta Se você conexão se com o grupo. sente Se vocês se estado sentem a não si mesmos prazeroso e você num cai estado neles, não há o que desagradável, fazer, só tem uma forma de então, sair. Conecte-se ao grupo. com respeito a isso, só tem uma Se maneira você de não se escapar. conectar, ainda vai E sofrer, é através da ainda vai conexão cair. com o grupo. Se vocês não se conectam com Você isso, sofre, esse sofrimento será incontrolável cairão e só sofrimentos. nas E descidas. sofrimento será incontrolável nesse descenso. Sempre giramos em torno disso. Uma Isso, pergunta de Berlim. amigos. Qual a diferença Sempre entre estamos Kabbalah dando volta nesse tema e e a o teoria amigo de Berlim pergunta qual é a diferença do entre a ego Kabbalah consciente? e a teoria. Eu me sinto bem ou não se sentir bem? Qual a diferença entre Kabbalah e a teoria Desculpem, não de entendi. sentir o ego? Algo Qual é a assim. diferença da Kabbalah e a Seja bom pra mim, eu tenho teoria que ser de mim. desse ego? E subir O sobre Rabi mim. disse, eu não penso que é bom para mim, eu vou sair, elevar-me por cima de mim e construir dentro de mim um elemento desse estado do mundo Tudo pode ser que é espiritual, bom para mim, uma tem a conexão minha com ele. sensação animal. Assim pode ser que é bom para mim, as minhas sensações de besta, e as minhas sensações de besta devem existir só como um animal. Construir dentro de mim E de construir sensações assim totalmente dentro de mim novas, uma sensação completamente nova da realidade, por cima do estado animal, por em cima do meu egoísmo por cima de mim e quando e eu dentro posso de começar a nós. sentir isso, eu Então vejo eu a já saída de posso mim, começar a chama-se realizar acima da isso. razão. E quando ver que está a saída de mim mesmo, Então eu da vou qual se começar a chama sentir este mundo fé superior, por que cima da razão, realmente então eu começaria a sentir realmente esse mundo fora de mim. superior que realmente se encontra está por na fora minha de atitude mim. para com outros. Se eu construir Esta minha atitude com respeito aos demais, se Na eu repulsão de me eu construo em base a essa repulsão de mim mesmo. outra pergunta, Andrei de Moscou. Outra pergunta, André de Que Moscou nos sensações diz. sentimos o Criador? Você Que sente, você pode sensações compartilhar essa realmente experiência? criamos entre nós? falamos dos 5 Pode sentidos, compartilhar a sua Mas experiência? uma percepção Não diferente. estamos falando de O 5 Criador é sentidos, revelado correto? Senão de distintos na atitude correta para sentidos com de os percepção. outros. O Atitude Criador, correta o para Rev com diz, o amigo. o Criador nos revela a atitude correta com respeito ao amigo. Vinculação, amor pelos Em outros. otorgamento, em amor por um amigo. Nesta base com a qual o Criador é revelado. Este Você cimento deve sobre o qual o revelá-lo. Criador se revela. Como se você Você colocasse tem que revelar ele, é como se você colocasse assim, espaço um sideral, espaço você interplanetário, coloca uma folha de algo, uma algum nave, um material, e espaço, imediatamente você vê colocou algum como material, algum a luz bate alumínio, nele. algo,
Então você verá como esse material ele se ilumina até essa lâmina de metal e você vê este metal. Não vê nada, você só vê pode, porque ele reflete a luz. Se você não houvesse nada que o reflete, você veria só a obscuridade. E dessa maneira nós estamos a colocar algo no caminho desse superior, e assim podemos começar a sentir essas qualidades. E se é assim, então este material reflete. Com respeito ao amigo. Refletido é uma posição com oposição, meu amigo. Quando estou nessa repulsão e rechaço de mim mesmo, contra mim mesmo, então dessa maneira, se eu assim também começo a me relacionar com a maneira positiva com respeito ao amigo, então essa qualidade de otorgamento assim se começa a se revelar o Criador. Isso está escrito do amor às criaturas e do amor ao Criador. Assim, todas essas ações e todo o nosso método, toda essa mecânica se constrói somente sobre a conexão sobre nós, porque assim é como se revela o Criador, e só a revelação em nossa mente. As ferramentas que temos para isso são amar ao próximo. Outra pergunta. O Criador... Do Egito nos perguntam. O Criador... Pergunta, amigo. Sim, maravilhoso. Ele é da minha cidade. Alma sábia que existe. O Rabi diz, excelente. Dessa cidade. Perdão, não escutamos. Depois destes Eliana nos pergunta, sentimos harmonia? Depois que esses graus são revelados, sentimos a harmonia nesse mundo também? O Rabi diz sim. Também começamos a sentir harmonia nesse mundo, em si mesmo, porque este mundo começa a perceber-se por nós mesmos, por nós, de todos os elementos da natureza. Como uma começamos a sentir a sabedoria nele. Vemos um propósito, uma consequência. E se revela a nós realmente como uma grande rede de fé que nos leva e nos dirige à meta. Do novo estudante. O amigo diz, temos uma pergunta de um novo estudante. A Rabi nos diz, essa é a minha terceira webinar que eu vejo. Eu relaciono você, de uma maneira da qual está falando, eu relaciono, você me diz que palavras muito verdadeiras e calorosas, mas eu não entendo nada disso. Então o que eu posso fazer? Querido, para isso você necessita inscrever-se de certo no primeiro nosso curso, em line-up, com o Michael Line. Há também em inglês, o Centro de Estudos Kabbalah.info. E aí você pode começar a entender todas essas coisas, tratar com o grupo e tudo. Seu amigo, você necessita de algum... daí vai ficar claro onde você está. Somente necessita registrar-se em um curso virtual e onde ele se encontra. Essa pergunta já foi feita. Eliana de Krasnodar pergunta. Por favor, diga-nos. Alexi também nos diz. Como é que adquirimos esse sexto sentido? Quando nós começamos a sentir ou perceber o mundo superior, nós também seguimos sentido nesse mundo e vemos ambas imagens juntas. O Rabi diz, claro, através do mundo, vamos ver o mundo superior, através do nosso mundo é diferente do mundo espiritual, mas sim se revela numa maior conexão, através das formas de conexão que se revelam. Além disso, você vê o sistema. Mais que isso, você vê o sistema mesmo. Almas. O sistema você começa a descobrir as almas. Desejos, e instrumentos adicionais e desejos. O que ela vê no mundo aqui junto conosco? Como uma criança pequena, digamos. Nós vemos um mundo no qual você dá conta de milhões de coisas que nós não nos damos conta. Não entendemos, não sabemos a essência dessas coisas. E aqui, você ele atrai um pequeno jogo. Esse é o nosso desenvolvimento. Então não precisamos ir em algum lugar. A situação como se desenvolve o mundo também. E nós necessitamos revelar, estar interconectado em nosso mundo e esse é um mundo superior. De Montreal nós temos uma pergunta. Nós temos tantas pessoas que querem estar juntas como o grupo que nós temos, querem chegar à adesão
E acaso seremos muito mais fortes? O Rabi diz, claro, não necessitamos de uma grande quantidade de forças, precisamos de uma qualidade de forças, não quantidade. Não se preocupe com as pessoas que necessitem chegar aqui conosco e haja milhões de pessoas. Nós estamos não é necessário milhões. Isso é um método único que possa revelar o método de conexão nesse mundo e aceitará como a situação de hoje em dia. Não importa que seja uma quantidade pequena de pessoas que somos, para que realmente possamos prover a todo mundo e com o crescimento adequado. Esse mundo integral. Assim que chega a pessoa que perguntou acerca da Bíblia e da Torá. Então, para essas 600 mil pessoas que estiveram ao redor do Monte Sinai, eu recebi a quantidade aqui, o Rabi disse, não, nós estamos para estudar essas coisas, mas não é assim. Não é a quantidade, senão a potência, é correto. Na espiritualidade não existe essa quantidade ou potência, mas é a qualidade. Diz como é que uma pessoa pode deixar o seu desejo, assim, os prazeres diários. O Rabi diz, bem, a pessoa muda, a pessoa sob a influência da Kabbalah, assim como qualquer outra coisa. A pessoa finalmente é um produto do seu ambiente, no qual ela se desenvolve e é como resulta. Se você está num bosque, você vai saber por que sai de ti. Você vai crescer, como vai desenvolver. Assim é como mesmo qualquer entorno, qualquer ambiente, você verá assim como resultado disso. Helena de Illinois nos pergunta, quando nos convertemos a um cabalista, ao estudar, o Rabi diz, quando nós começamos a pensar que o mais importante para nós vai ser o progresso espiritual com relação ao Criador, e assim nós começamos a ser cabalistas. Natália de Nijinsky pergunta, quando tratamos de construir a felicidade mútua, Hitler e todas essas outras ditadores, através deles a humanidade teve um banho de sangue. Como podemos criar essas estruturas para prevenir essas coisas? O Rabi diz, não há essas estruturas no espaço e plano espiritual, senão corretas ideias existem aí. E aí nesse plano que possam infiltrar-se e propagar os seus pensamentos malvados aí. Nós não devemos passar essas coisas, somente passar na correção, somente na correção e nenhuma outra coisa. E sim, entendo que tudo de mal no mundo e uma reflexão direta de minhas qualidades não corrigidas. Outra pergunta. Como é que trabalhamos fisicamente hoje em dia em nosso grupo? Isso já funciona? Claro, somente vocês querem conectar e assim, uma boa maneira de uma correção correta entre vocês, como o Rabash nos escreve em seus escritos sociais. Disse o amigo, então comecemos. Bom, aqui já estamos na parte 52, começamos com um blitz de perguntas. Uma pergunta. A pessoa disse que não há nada permanente no momento que vemos que estamos felizes e imediatamente queremos escapar. O Rabi disse, naturalmente, nem por um segundo é o estado correto permanecer a pessoa até mudar o próximo. E quanto mais avança, mais rápido é isso. Disse o amigo, como é que o cabalista alcança a felicidade plena? Tem que trabalhar nisso todo o tempo, é constante. Todas essas mudanças entre a escuridão e luz, a esquerda e a direita é um sistema que devemos estudar e devemos levar ao fim e saber como utilizar. Não é o sofrimento, depois o prazer como o nosso mundo. Não é essa miséria como o nosso mundo. Eu creio. Então é exatamente desde um ponto onde a miséria para mim é um estado no qual eu já sou incapaz de trazer gozo ao Criador e felicidade quando eu sou capaz de trazer gozo a Ele. Então, assim, quando eu sinto que estou no estado de miséria e me acerco a isso,
Então eu vejo um estado que pode me levar à felicidade, porque não pode alcançar um sem o outro. Por exemplo, escuridade e luz brilham de maneira igual, a luz desaparece e então eu tenho somente um dia completo. Um amigo de Bartem pergunta: se uma pessoa não sente a sensação de muita informação, o que significa isso? Isso quer dizer que o Criador traz sensações para aproximar-se a ti. Outra pergunta: o que é que exatamente significa adesão? Adesão é o final de mesmo como um indivíduo. Na Espanha nos perguntam quem é o mestre na Kabbalah, o maestro na Kabbalah. O mestre é uma pessoa assim, que ao qual preenche, ele chega a ti, tem a sensação de conhecimento e tudo que você tem do grau superior desse mestre e através dessa conexão. Na Kabbalah, no estudo constante, se você o afasta, então você perde a oportunidade do ascensão espiritual. Natália de Prem pergunta à luz superior: como é que esta nos dá sinais de que vamos um caminho na espiritualidade, da felicidade? Somente no grupo, somente assim nós teremos a direção correta. Nos perguntam para Madre Teresa, acaso ela também estava nesse trabalho de Kabbalah? O Rabi diz: há 10% da população do mundo que são altruístas naturais, a nível corpóreo. Eles podem sentir a felicidade nesse mundo? O Rabi diz: sim, naturalmente, já que o mundo é perfeito apesar do que você crê. Assim que utilizá-lo, você pode ser um sócio com o Criador. Ao chegar nesse estado, você vê que o mundo realmente não há nenhuma miséria. Talvez reparadora para o nosso sistema então nós entramos na sensação desse mundo superior e assim uma revelação, e sem a falta dessa informação e transferências em nosso mundo, nós vemos que só uma luz única que sempre existiu e que nunca houve nenhum problema, nenhuma miséria nesse mundo. De Toulouse me pergunta: a felicidade se encontra na conexão entre os amigos. O que há de ser daqueles que não estudam Kabbalah? Você os conecta com respeito a ti mesmo também. Em Toulouse há muitas pessoas aí. E o que pergunta: o que significa incluir dentro de ti? O Ravi diz: significa quando tem qualquer contato com a humanidade, humano. Então você aprenderá como fazer isso, está de modo correto contigo. Uma pergunta do YouTube: como é que podemos saber se estados correta com maneira de estados? Você diz, o Rabi diz, isso não pode fazer até que você comece realmente a estar em verdadeiros descensos espirituais. Então você aqui poderá tomar essas ferramentas de medição com respeito à escada, que é o mesmo como uma criança pequena. Pequenos, você começa a crescer, depois começar a medir o primeiro grau, o segundo grau, quais caminhos. O Rabi diz: eu começo a sentir felicidade, mas também tenho medo quando estou nessa extrema felicidade, que me dou conta que isso provém do Criador. Isso é exemplo correto também, porque nós necessitamos recordar juntos que tudo chega desde o Criador, assim como também devemos construir a correta interação entre nós para poder revelá-lo mais. Que tudo vem do Criador, e aí isso quer dizer que tudo vem a nós para possuir a correta conexão. E estar aderidos ao Criador, e esse é o mesmo. O Rabi diz: não há ainda nada assim como estar absorvido por ele.
nos conectamos com Ele e nos convertemos em sócios equivalentes, criando um todo. E nada com a tarefa para a semana, pergunta o amigo. A tarefa para a semana, bom, eu creio que dia de hoje, em nossa reunião de amigos, eu também queria falar sobre isso um pouco, que durante a semana que seja algo relacionado com qualquer tipo de conexão que nós alcancemos entre nós e o que devemos alcançar na sua reunião de amigos, que essa conexão exista durante toda a semana, até nosso próximo encontro. E assim como está nessa atmosfera hoje em dia nos qual nos encontramos hoje, na qual todos necessitamos incluir, ainda que sejam por poucos segundos, nós queremos estar juntos e que isso nos sustenha até o próximo encontro.